Deuteronômio capítulo 11, tá? Versículos 13 a 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o seu Deus e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Verso 15. Ela dará dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra não produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Verso 18. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Verso 20. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ministro a Deus a cada coração, começando pelo meu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, para a gente poder entender o contexto aqui deste trecho da palavra que nós acabamos de ler, Deuteronômio foi escrito por Moisés, com inspiração do Espírito Santo de Deus, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Tá bom? E aí, a gente observa em Deuteronômio a saída do povo do Egito, os milagres que Deus foi operando na vida deles. E aí Deus diz para eles esse texto que nós acabamos de ler, aquele povo que havia experimentado o milagre do Senhor. A Bíblia diz que Deus acompanhava eles de dia e de noite. De dia, uma coluna de nuvens, naquele calor escaldante do deserto, e à noite, numa coluna de fogo. À noite o deserto é frio, extremamente frio, e Deus estava acompanhando aquele povo. Porém, nós observamos aqui, neste trecho da palavra que foi lido, que Deus fez uma promessa, colocou uma condição, fez um alerta e disse àquele povo que haveria uma consequência de acordo com a escolha que eles fizessem. Eu quero, nesse início, meditar com os queridos a respeito disso aí. No verso número 14, acompanha aí na tua Bíblia, a palavra de Deus diz assim: então, no devido tempo eu enviarei a chuva, a água, que trazia a produção, que trazia a vida. E aí Deus diz para eles assim: para a provisão e para a bênção de vocês, e vocês ficarão sempre satisfeitos. O verso número 14 diz lá uma promessa que Deus fez para aquele povo quando os tirou do Egito, enquanto eles estavam naquela peregrinação. O verso de número 13, observa aí na palavra, diz assim: porém existe uma condição. Tem uma condição para você ser abençoado, para que aquele povo fosse abençoado. Obedecer fielmente aos meus mandamentos e amar ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Havia uma promessa, havia uma condição,
E Deus faz um alerta para eles no verso de número 16, dizendo assim: cuidado, cuidado, para vocês não se desviarem. Cuidado. É um alerta para nós também no dia de hoje. E a consequência disso está no versículo de número 17. Olha aí na tua Bíblia, que diz assim: caso contrário, ou seja, se vocês se desviarem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova. A promessa é que Deus enviaria a chuva, Deus enviaria a água necessária para a vida, necessária para os animais, necessária para a plantação, necessária para tudo. Sem a água não tem como se sobreviver. E aí, pouco tempo depois, a gente vai observar qual foi o caminho que esse povo usou. Porém, antes disso, no verso de número 18, observem lá que Deus faz outras recomendações. Gravem essas palavras aonde? No coração e na mente. Primeiro no coração, depois na mente. Aí no verso de número 19, ele diz assim: ensinem a seus filhos. Eu tenho filhos que já não são tão pequenos. O meu mais novo tem 14. A minha mais velha já tem mais de 20. Mas não tem aqueles dias frios ou quentes demais que dão uma vontade de ficar em casa? Tá, né? Comigo também não é diferente. Porém, quando você tiver com aquela vontade de ficar em casa, lembra daquilo que Deus recomendou para nós como pais, como avós, de ensinar, de dar a direção, de mostrar o caminho para os nossos pequenos. E a palavra de Deus, ela diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando ela for adulta, velha, ela não vai se desviar dele. Deus deu uma recomendação àquele povo e dá também para nós. E ele acrescenta, no verso de número 20, escreva nos batentes das portas e portões, para a gente poder se lembrar. A gente passa todos os dias pelas portas e pelos portões, e Deus diz para aquele povo assim: escreva, porque você vai ver e você vai se lembrar daquilo que eu estou ordenando a vocês. E se vocês observarem tudo isso, vocês e seus filhos serão abençoados, serão prósperos e viverão muitos anos na terra. Porém, quando a gente olha Jeremias, vamos lá para Jeremias, lá na frente um pouquinho, capítulo de número 2. Jeremias, capítulo de número 2, versículo 2, a parte B, vai ser projetado. Só para nós entendermos, Jeremias escreveu, sob inspiração do Espírito Santo de Deus, esse livro, aproximadamente 800 anos depois daquilo que Deus havia dito através de Moisés, aquele povo lá em Deuteronômio. E aí Jeremias capítulo 2, verso 2, a parte B, diz assim, Deus falando com o mesmo povo: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Eu me lembro. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Deus está dizendo para aquele povo que 800 anos depois ele se lembrava que lá atrás, em Deuteronômio, lá no início, aquele povo seguia ao Senhor. E agora no verso de número 13, do mesmo capítulo 2 de Jeremias, olha o que diz. Olha o que Deus diz para aquele povo: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água.
Deus olha a realidade, o contexto daquele povo, o mesmo povo que lá atrás havia sido tirado do Egito e que Deus acompanhou dia e noite naquela peregrinação no deserto e diz para eles assim: hoje, 800 anos depois, vocês me abandonaram a fonte de água viva. Para nós entendermos esse contexto aqui em que Jeremias escreve, a nação de Israel estava dividida. Já havia Israel no norte e Judá no sul. O reino de Israel, a nação de Israel dividida, já havia sucumbido aos assírios. E o reino do sul iria cair muito em breve para a Babilônia. Nabucodonosor viria contra eles e os levaria cativos. E aí Deus diz: vocês cometeram esses dois crimes. Meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção, e fica uma grande lição para nós, começando por mim, esse distanciamento de Deus, ele foi lento. Não foi rapidamente. Não foi imediatamente. Foi lento, foi gradativo, foi de forma paulatina. E 800 anos depois, aquela nação, povo de Deus, havia abandonado o Senhor completamente. Passaram-se algumas gerações. Aqueles pais não ensinaram àqueles filhos os caminhos do Senhor. E foram se omitindo, muito provavelmente, até chegar nesse contexto de desvio completo daquilo que Deus havia estabelecido para eles. E Deus diz assim: vocês abandonaram a mim, a fonte de água viva. O povo, meus queridos, buscou saciar a sede espiritual, a sede existencial em fontes erradas. E às vezes conosco não é diferente. Isso ocorre quando a nossa prioridade de vida não é o Senhor Jesus. Quando Jesus não é o centro da nossa vida, nós vamos muitas vezes querer matar a sede existencial, a sede espiritual, em fontes totalmente erradas. Às vezes no dinheiro, na fortuna, no trabalho, na realização pessoal, em detrimento até mesmo da nossa própria família, muitas vezes. E essas fontes, elas não matam a sede espiritual e nem existencial. Em outros momentos, nós até buscamos o manancial de água viva que é Jesus. A gente vem à igreja, a gente vai no PGM, a gente escuta a palavra, a gente ouve as ministrações, a gente participa, às vezes, dos cursos. Mas aí a Bíblia diz assim, que se eu continuar vivendo, mesmo fazendo tudo isso, se eu continuar vivendo no pecado, a minha vida vai ser como uma cisterna rachada, que não consegue reter a água que provém de Jesus. E aí, eu não vou estar vivendo no centro da vontade do meu Deus. Surgem brechas na nossa vida. Brechas por onde a água que provém da fonte de água da vida, que é o Senhor, escapa. E o pecado, ele vai nos distanciando de Deus. E quando eu fico longe do Senhor, sabe quem se aproxima de mim? O diabo. O inimigo das nossas almas. Às vezes eu tenho tempo para fazer todas as coisas. Mas para o Senhor Jesus me falta tempo. Isso ocorre porque o Senhor Jesus não é prioridade na minha vida.
Porque a Bíblia diz que quando eu priorizo aquilo que é do reino, aquilo que é o Senhor, todas as outras coisas vão acontecer naturalmente, porque Deus assim o permite. E tudo isso, meus irmãos, nos faz abandonar a fonte que é o Senhor Jesus. É uma fonte que, como João 10,10 fala, veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida completa, em todos os sentidos. E o que eu não posso esquecer, na vida daquele povo foi devagar, foi lento. Portanto, eu preciso observar, pedir a Deus para que eu não vá me distanciando do Senhor nas pequenas coisas, em pequenas proporções, em pequenas doses. Apocalipse capítulo 21, verso 6, que o Hugo vai projetar, Jesus, ele diz assim para nós, Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 6, disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Amém? É gratuito. É gratuito. Darei gratuitamente, é um presente. Basta eu querer. Basta eu desejar matar a minha sede espiritual e existencial na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E em João capítulo 7, versos 37 e 39, que vai ser também projetado, olha o que Jesus fala. João capítulo 7, versos 37 e 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que nós cantamos agora há pouco. Que festa é essa que Jesus está se referindo? É a festa dos tabernáculos. Tem algumas Bíblias que vão aparecer assim, festa das cabanas. E ela era realizada por um período de 7 dias, o povo judeu. E aí, o sacerdote, ele pegava lá um pouco de água no tanque de Siloé e vinha e despejava aquela água ao redor do altar lá no templo. E aquilo representava, fazia com que eles se lembrassem daquele período em que eles viveram lá no deserto, que Deuteronômio cita e menciona, da provisão de Deus, da chuva que Deus mandava, a água que Deus provia. Teve um determinado momento que saiu água da rocha. E aí Jesus vem e diz para eles o quê? Quem tiver sede, beba da fonte de água viva que sou eu. Jesus estava dizendo o seguinte: a festa do tabernáculo, ela aponta para mim. A festa do tabernáculo, ela se completa em mim, Jesus, que sou a fonte que pode saciar a sede do sedento espiritualmente. A fonte de água viva é Ele. Jesus nos faz aqui um convite e uma promessa, irmãos. Um convite muito especial nesses versos 37 e 38. Se alguém tem sede, venha até mim. Venha. É a sede que não pode ser saciada por nenhuma outra coisa. Por nada. Pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo intelectual. Por nada.
pela realização profissional, por absolutamente nada. E não é um convite para uma religião. Não é um convite para um ritual. Não é um convite para uma vida de religiosidade. É um convite para um relacionamento verdadeiro e sincero com o Senhor Jesus, que é a fonte de água viva. E só vai até Jesus quem tem sede espiritual. Só quem tem sede espiritual. Só aquele que reconhece que é um pecador. Romanos 3:23, o que fala? Alguém se lembra? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Todos. E quando eu entendo, por ação do Espírito Santo, que eu sou um pecador, eu vejo, eu percebo que só reconhecendo a minha condição e pela graça de Deus eu vou até Jesus, que sacia, que mata a minha sede espiritual. E quem faz isso, meus queridos, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós vivemos um tempo que às vezes as pessoas não querem Jesus como Senhor, querem apenas como Salvador. Mas é preciso desejar amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e tê-lo não apenas como Salvador, mas como Senhor de tudo aquilo que eu faço. Ele não nos chama para olhar a qualidade da água. Ele nos chama para bebermos. Ele não nos chama para nós olharmos primeiro se aquela água é boa ou não, para experimentarmos se aquela água é agradável ao paladar ou não. Ele nos chama para bebermos. Esse é o nosso convite. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Eu que sou um pecador, Jesus diz assim para mim: você tem sede espiritual? Vem aqui, que eu vou saciar a tua sede espiritual. É necessário nascer de novo, é necessário beber da água da fonte da vida. É necessário que Cristo reine na minha vida por completo. E esse convite é para todo mundo. É para o rico, é para o pobre, materialmente falando. É para aquele que não sabe ler, é para aquele que tem diversas faculdades, que tem mestrado, doutorado, é para todo mundo. E tem uma promessa que está aí no mesmo texto que a gente acabou de ler. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, não é como diz o pregador. Deus não tem compromisso com o pregador, ele tem compromisso com a sua palavra. É como diz a Escritura. Crer significa mais do que apenas reconhecer que ele existe. Significa Jesus sendo o centro da minha vida e a minha vida no centro da vontade do Senhor Jesus em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Eu já estou caminhando para o final, para a gente poder concluir. Se você crê em Jesus assim, você terá uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, que vai repercutir para a eternidade. Não é uma água que fica parada, não. Água parada, o que gera? Mosquito da dengue, né? Não é água parada. É água que flui, água que jorra e que não para de jorrar. É uma fonte que abençoa, irmãos. É impossível eu matar a minha sede espiritual na fonte de água viva que é o Senhor Jesus, e aí a minha vida passar a ser um rio que flui do meu interior, porque Jesus é essa fonte, e eu não abençoar as pessoas. Eu só posso dar aquilo que eu tenho no meu coração.
Não tem como a gente entregar algo que não está dentro do nosso coração. Se dentro do nosso ser flui um rio que procede do trono de Deus, essa água, ela vai abençoar outras pessoas também. Ela precisa abençoar outras pessoas. Se a minha vida é uma cisterna rachada, como Jeremias lá menciona, que não retém a água da vida, eu não posso saciar a sede espiritual de ninguém. Em Jesus, a minha vida, ela vai ser como uma árvore frutífera plantada junto às águas, cujos galhos passam por sobre o muro, abençoando quem está do lado de fora. Mas por quê? Porque a água que flui no meu interior procede da fonte certa, da fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. Jacó, quando foi abençoar José, lá em Gênesis, ele disse assim: você, José, é uma árvore frutífera, plantada na beira das águas, cujos galhos passam por cima do muro. Eu lembro lá em Nova Andradina, onde nós morávamos, tinha um pé de manga do vizinho, e aquele pé de manga era uma bênção. Não fui eu que plantei, mas eu colhi muita manga. A pessoa que plantou aquele pé de manga foi uma bênção para mim. Porque o meu vizinho, eu falava para ele assim: olha, tem manga demais pro lado de cá. Ele falou: colhe, usa, doa para alguém. Se eu beber dessa água, eu vou ter sede novamente. Mas se eu beber da água que procede da fonte de água viva, que é o Senhor Jesus, eu não vou ter sede. E pelo contrário, eu vou abençoar aqueles que estão com sede espiritual. Eu vou ser instrumento na vida de muitos que precisam. Somente em Jesus eu vou encontrar sentido para a vida, eu vou encontrar propósito, eu vou encontrar perdão para os meus pecados, não importa como eu estou. Talvez você já tenha se pensado assim: não existe perdão para mim. Você se engana. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa, a Bíblia diz. Creia. Creia. É isso que a gente precisa fazer. Somente em Jesus a minha família, a minha descendência serão abençoadas. Somente em Jesus. São as escolhas que eu faço hoje como pai, como mãe, que vão repercutir para a eternidade. Somente em Jesus eu tenho vida plena, vida abundante, vida feliz, vida com esperança, vida com contentamento. A gente estudou essa semana nos pequenos grupos sobre isso. Contentamento é agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Somente em Jesus eu tenho a certeza de que um dia eu vou estar com Ele lá no céu. Amém?